deu o capítulo de número 20, as leis da guerra. Aqui neste capítulo propriamente fala de assuntos básicos principais que Israel deveria obedecer antes de sair para as guerras, antes de sair para as pelejas. Deuteronômio capítulo 20, versículo 1, que diz assim: quando saíres a peleja contra teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que, quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos, para salvar-vos. Então vamos lá. Regra fundamental: quando Israel saía para a guerra ou saísse para a guerra, ali naquele exato momento, os sacerdotes, que eram na verdade os responsáveis pela ligação entre Deus e Israel, eles teriam que proclamar, né, o sacerdote, no caso o sumo sacerdote, que era o líder, teria que proclamar a segurança em Deus, você percebe? Porque Israel sairia contra nações mais fortes, com mais cavalos, mais carruagens, mais homens de guerra, mais armamentos sofisticados, só que a vitória de Israel não dependeria do seu poder bélico nem da sua força militar. As vitórias de Israel dependeriam da sua fidelidade a Deus. Então aqui o sacerdote saía à frente e fazia um anúncio, trazendo à memória do povo que eles não tivessem temor nem tremor diante do inimigo, porque na verdade era Deus que estaria à frente. Só que ele deveria proclamar algumas coisas que interfeririam diretamente no desenvolvimento de Israel. E aqui no versículo 5 diz assim, ó: então os oficiais falarão ao povo dizendo: qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vai e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e outro a consagre. Veja bem, antes de sair para a guerra, os oficiais eles falariam perante as tropas e diriam: quem é o homem que edificou aí uma casa nova e ainda não consagrou, quer dizer, não desfrutou dela. Aí esse elemento saía das fileiras e retornava para a casa dele. Por quê? Porque se ele fosse para a guerra, automaticamente morresse, e ele podia morrer porque a cabeça dele estava pensando nas suas propriedades que ele não desfrutou, então na verdade ele estaria pecando ali por uma questão de falta de reverência ao Senhor. E ele possivelmente morrendo na peleja, ele não iria usufruir, vamos falar assim para ficar melhor da fala, né? Ele não iria usufruir justamente de quê? Daquelas bênçãos que ele tinha recebido. A mesma coisa acontecia mais à frente, no versículo 6. Diz assim, ó: e qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não logrou o fruto dela? Vai e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro logre. Lograr aqui não está no sentido de engano, mas sim no sentido de desfrutar, né, as benesses da plantação de uma vinha. A mesma coisa do caso anterior. Só que o caso anterior, o elemento está com a cabeça na casa que ele não desfrutou. E aqui esse está com a cabeça na sua vinha, que também não usufruiu, também saia da peleja. Versículo 7, outra situação. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vai e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e outro homem a receba. Mesma coisa, o elemento vai para a peleja com a cabeça na noiva dele, na desposada, a comprometida. Aí, como ele estaria agarrado naquela situação, também seria perguntado: quem é que está aí que ainda não recebeu sua mulher? Sai da fila, vai para casa, para você não morrer na peleja e outro tomar sua mulher. Então essas pessoas seriam destacadas dos exércitos de Israel. Olha no verso 8. Ó.
E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vai e torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Percebe? O elemento com falta de fé dentro do sistema, dentro do exército, o elemento medroso, temeroso, ele iria contagiar os seus irmãos na peleja. E isto faria com que Israel perdesse a batalha, porque a incredulidade é algo contagiante, e ele faria Israel perecer. Então o covarde não precisava ir à peleja, era destacado dos exércitos de Israel, porque assim você tiraria qualquer pessoa dentro da luta, da peleja, com a sua cabeça pensando em outras coisas. Totalizando, tudo isso aqui demonstrava, esses casos, falta de concentração nas coisas que pertencentes à lei de Deus. Olha no versículo de número 9. E será que quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os maiorais dos exércitos para a dianteira do povo? Quando te achegares a alguma cidade e combatê-la, apregoar-lhe-ás a paz. E será que, se te responder em paz e te abrir todo o povo que se achar nela, te será tributário e te servirá. Isso aqui não vale para as nações ímpias de Canaã. Aqui se trata de pelejas que Israel travaria durante a sua história com outras nações que, na verdade, poderiam ser nações que se tornariam tributárias ou vassalas. No caso aqui, Israel, antes da guerra, anunciava paz. Se esta nação recebesse essa palavra de cordialidade, se tornava tributária e não haveria guerra. Versículo 11. E será que, se te responder em paz, se te abrir, certo? É o 12, perdão. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então a sitiarás. O que é sitiar? Sitiar é cercar a cidade e automaticamente dominar aquela cidade pelo cerco, pela opressão. 13. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todo varão que houver nela passarás ao fio da espada. Porque todos os homens deveriam morrer. Isso aqui é cultural. Salva as mulheres e as crianças e os animais, porque as mulheres, no caso, elas não dariam à luz a homens da outra nação, porque as mulheres dariam à luz a filhos israelitas, e as crianças ainda estavam incontaminadas, e os animais também seriam lícitos. E tudo que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti, e comerás o despojo dos teus inimigos que te deu o Senhor teu Deus. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, veja bem, muito longe, que não forem das cidades destas nações, porque esse critério de paz não se referia aos cananeus, porque os cananeus deveriam ser totalmente dizimados pelo Senhor, né? Por Israel, pela ordem do Senhor. Isso aqui era quando se tratava de nações que não eram daquelas, que poderiam ser dominadas, pacificadas e automaticamente se tornarem tributárias de Israel, para Israel, né? Porém, das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Então tinha que matar tudo e todos. 17. Antes destruí-las totalmente, aos heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que vos não ensinem a fazer conforme todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Veja, os cananeus deveriam ser varridos daquela região, porque eles tinham culturas pagãs e essas culturas passariam para Israel, fazendo com que Israel pecasse contra o Senhor. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás, pelo que o não cortarás, pois o arvoredo do campo é o mantimento do homem, para que sirva de tranqueira diante de ti. Veja, nesse 19 existem aqui leis ambientais. Israel era proibido de derrubar árvores frutíferas. Só podia derrubar a árvore que não era frutífera. E aqui diz que o arvoredo é o mantimento do homem. E servia de tranqueira. O que é tranqueira? É de proteção natural.
Então, na verdade, era proibido em Israel o desmatamento, somente árvores que não produziam frutos, caso se fizesse necessário. 20 diz assim, ó: mas as árvores que souberes que não são árvores de comer, destruí-las-ás e cortá-las-ás. E contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluartes até que esta seja derribada. Isso quer dizer o seguinte: eles cercavam uma cidade, então eles cortavam do arvoredo lícito as árvores infrutíferas, para fazer o que? Tranqueiras, baluartes, barricadas, né? Fazer o cerco daquela cidade. Mas na verdade não poderiam cortar árvores que fossem para o mantimento do homem. Aqui em Deuteronômio nós verificamos cuidados de Deus que são precisos, né? E se você percebe nesse capítulo 20, o alistamento do exército, muitos iam, mas nem todos permaneciam, porque para permanecer deveriam ser homens valentes, homens que tinham a sua mente totalmente voltada para aquela guerra, para aquela peleja, porque caso isso não acontecesse, traria consequências negativas para Israel. Como nós falamos, a derrota seria iminente no meio da peleja pela incredulidade. Se você não percebe, a própria falta de concentração na lei de Deus já se constituía uma transgressão que traria, melhor dizendo, problemas seríssimos para Israel. Este foi Deuteronômio capítulo 20, as leis da guerra.